Mas o que é o ego? Você já deve ter escutado essa palavra por aí. Compreender isso vai mudar a sua vida para sempre e vai fazer com que você se torne muito mais feliz. E bom, como aqui é um canal de arte, não só informação, mas informação e arte, eu vou desenhar enquanto a gente conversa sobre o ego. O ego ele aparece em vários estudos, né? Da psicologia, da filosofia. Então, de maneira geral, o ego é a identidade, é tudo aquele passado que a gente criou sobre a gente, é o eu, é o apego que a gente tem sobre o nosso passado. Bom, o ego é aquela criança petulante que vive dentro de cada um da gente, que busca fazer suas próprias vontades acima de tudo e de todos. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por ou muito além de alguma coisa. Né? É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. Isso é o ego. Ocorre quando a autoconfiança se transforma em ganância ou arrogância. A assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência. A maioria de nós não somos egomaníacos, mas o ego ele está a todo momento na sociedade. Desde que a gente nasceu, a gente vibra no ego. Ele está tanto na razão de não conseguir vencer, quanto na necessidade de vencer. E o tempo todo e à custa dos outros. É um motivo pelo qual não temos o que queremos e da insatisfação de conseguir aquilo que queremos. Freud dizia que possuía 3 instâncias o ego. São elas: o ID, que são seus impulsos instintivos, né, como o do animal. O superego é aquele espaço na sua mente que diz sobre as regras, sobre as leis. Bom, aqui eu não posso mexer porque tem uma lei que não permite que eu mexa aqui. É a parte moral. Agora o ego é a parte que lida com a realidade, né? Ela toma decisões entre o equilíbrio do ID, do instinto, com o superego. Ou seja, ele busca satisfazer os desejos do instinto, mas também ele enxerga as regras do superego, diz aqui tem um limite. Então, entre o instinto e o superego temos o ego aqui no meio. Quem definiu essas 3 instâncias foi Freud. Já Carl Jung, ele acreditava que o ego era apenas uma parte da psique humana, que na verdade o seu self, você, né, a sua parte interior, na verdade ela é muito maior. Existe muito por trás do ego, né? Que na verdade o seu eu profundo seria o seu self, né? E o ego seria apenas uma parte da psique humana. Já em correntes espirituais como o budismo, o espiritismo, ele é um senso de separação, que é uma individualidade excessiva e ele é sempre visto como uma fonte de sofrimento, né? Por não estar linkado com o resto do mundo. Então essas filosofias propõem que você deve transcender o ego para que você fuja da sua identidade, do seu próprio self, seu eu, para se misturar com o resto do mundo. Ou seja, perceber a unidade com todos os seres, com tudo e tudo. Bom, em resumo, o ego é uma construção mental de si mesmo sobre o seu passado. Ele define nossa percepção individual de nossas emoções, desejos e identificações. Mas ele também pode ser fonte de conflitos internos, especialmente quando há uma identificação excessiva com ele. Ele exerce uma grande influência em nossas vidas porque está totalmente ligado à forma como a gente percebe o mundo e as coisas, né? E isso vai criando os padrões, formando nosso ego, cria nossos desejos, nossos medos, nossos padrões. E muitas vezes é uma forma da gente se proteger de ameaças externas e internas. Bom, agora eu vou falar algumas razões
do porquê o ego tem tanto poder sobre nós. Busca por reconhecimento e validação. Isso é muito comum aí nas grandes empresas, mas isso tudo começa lá quando a gente é criança, né? Na escola. O melhor aluno é aquele que tem mais validação, né? Mais reconhecimento. Então a construção do ego já começa a partir da infância e a gente mal percebe, né? Como isso é feito e por que é feito. O ego ele é alimentado pelo desejo de ser reconhecido cada vez mais. Ele cria uma imagem de quem somos e isso faz com que a gente crie uma imagem para que a gente seja aceito pelos outros. Isso cria comparações. Isso faz com que as nossas ações e decisões sejam baseadas exatamente nessa persona criada, né? Do mundo visto de fora para dentro, não de dentro para fora. O que pode gerar ansiedade, insegurança, comportamentos autodestrutivos. 2. Identificação com a personalidade. Bom, desde criança a gente é condicionado a vibrar nessa frequência do ego, né? E identificar nossas crenças, características, status e posses. E isso se torna nossa identidade, algo que é fixo, imutável. Eu sou fulano de tal que trabalha na empresa tal e fez a faculdade tal, a famosa carteirada. Então esse apego à nossa imagem, a essa imagem que a gente criou, faz com que a gente crie um falso eu e isso limita a gente, né, a enxergar coisas além do que do que nosso ego, nosso próprio ego. Muitas pessoas da sociedade se identificam com o próprio ego, falam eu sou isso mesmo e eu não mudo, e isso acaba afetando relacionamentos de toda forma, né? 3. Medo e autoproteção. Bom, o ego ele tende a agir sobre o medo, né? Em vez de agir sobre o amor, ele acaba agindo sobre o medo, especialmente o medo da perda ou do fracasso. Então, quando nos sentimos ameaçados, nosso ego também se sente. E ele acaba querendo agir de forma impulsiva, fazendo uma defesa agressiva sobre nossos pontos de vista, ou também evitando situações desafiadoras. Isso nos impede de crescer muitas vezes, né? E de aprender com os erros. Então, de novo, né? Como o ego enxerga você do passado e não do futuro, então ele acaba dizendo pra você, não, você não é capaz porque você nunca foi capaz. Então ele te dá uma trava enorme para quem você poderia ser no futuro e se tornar uma pessoa melhor, né? Então ele tem muito a ver com medo. 4. Controle e poder. O ego também busca controle e poder em todos os momentos, e isso traz uma vontade de manipular, de dominar ou de rejeitar aquilo que não faz parte do seu ego. Então esse desejo de controle, ele nos afasta de muitas relações e também nos afasta de nos adaptar às situações do dia a dia ou situações novas, né? Você sempre vai ficar reprimido, e como ele age pelo medo e não pelo amor, então você não vai acabar não enxergando as coisas, né? O sentir, como você vibra no ego, você está sentindo ele a todo momento e não algo além dele, né? A sua verdadeira natureza, seu eu maior, você está se identificando com o seu ego. Você não enxerga muita coisa por estar olhando para o próprio umbigo. Estar olhando para si mesmo é muito perigoso, porque você sempre vai estar certo
sabe? E isso vai te afastar de muitas oportunidades, pessoas e momentos incríveis. Quinto, dificuldade em lidar com a impermanência. O ego odeia a mudança, então ele vai querer te manter no mesmo lugar, porque ele se identifica com o seu passado. Então ele acha que aquilo é você e você é inalterável. Então você cria uma identidade fixa. Uma identidade fixa é muito perigosa para você, porque aí você dificulta todo o processo de transformação e autodesenvolvimento, que é o que a vida nos propõe, né? Diariamente é que você aprenda e seja melhor que ontem. Sexto, desejo de evitar a dor. Tá vendo que tudo isso é sobre o ego? E tudo isso eu tenho certeza que todo mundo aqui já sofreu. Porque a gente começa a vida vibrando no ego. A gente não sabe o que é a gente de verdade. A gente não se conhece, quem somos realmente. Bom, ele tá sempre buscando, o ego tá sempre buscando o prazer e evitando a dor. Então, isso já se soma com aquela teoria que diz que nosso cérebro sempre quer economizar energia, né? Então é isso que o ego mais quer, que você realmente fique parado na inércia. E isso faz com que a gente se baseie no imediatismo, né? A gente não consegue enxergar a longo prazo as coisas. A gente sempre em busca de gratificação instantânea, algo que eu faça agora e já receba algo em troca. Coisas superficiais, né, que realmente não faz você crescer, apenas gastar o seu tempo de vida, né? A sociedade hoje em dia ela é muito baseada nisso, e o marketing também ajuda muito as pessoas a serem dessa forma. Bom, e o nosso desafio aí contra o ego é entender exatamente que ele não é o nosso todo. A gente tem muito mais do que só o nosso ego na nossa cabeça. É preciso a gente dividir nosso cérebro em várias partes para entender por que eu estou agindo de tal forma, por que eu sigo os impulsos do meu instinto e por que eu não vou além disso, eu espero um prazo maior para ser alguém melhor, né? E assim a gente pode criar uma relação mais saudável com ele, uma relação equilibrada, né? Não deixando que ele tome conta da nossa vida, né? De novo, deixando que ele vibre na nossa energia diariamente e evitando que ele domine nossas percepções. O ego também ele faz com que você se torne uma pessoa narcisista, ou seja, que só você está certo, que a opinião do outro não conta. Então ele faz com que você olhe as pessoas e julgue elas. E você não consegue se enxergar, porque você está sempre olhando o mundo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Então você cria uma persona egóica do seu ego para que ela funcione bem no mundo, entende? Para que ela seja aceita. Então ela está sempre em busca de opiniões e aprovações alheias. Nunca é o que vem de dentro dela. Ela não consegue olhar para si mesma como uma parte muito maior do que apenas seu próprio ego, que é uma parte da sua psique humana. O intuito desse vídeo é fazer você enxergar quando as pessoas que estão em volta de você estão vibrando no ego. Eu espero que você seja capaz de enxergar tudo isso agora e que você tenha aprendido e agora comece a praticar isso, né? Poder se libertar do seu próprio ego para que você viva mais feliz sem ter que buscar a aprovação alheia dos outros, seja da sua família, do seu chefe ou qualquer outra coisa. Que você seja mais livre, sem esse ego identificado, né? Agora você pode ter uma vida mais equilibrada, pensando que você é algo além disso. Bom, e esse foi o final do nosso projeto. Esse é um desenho do Freud com o Carl Jung. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Se você curtiu, deixe seu like aí e se inscreve no canal.